Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco! Brindando e o Franco sem cachaça, Franco. Brindei errado então, desculpa. Agora sim, velho barreiro. Franquinho que tá 15 anos mais novo. Por isso que eu tô tomando água e não velho barreiro hoje. É isso, tá menor de idade. Pra quem não entendeu, abra o vídeo. Abre o vídeo e tome um susto. Não porque ele ficou mais feio, ele tá, eu falei pra ele, tá 50% menos feio. Não chegou a ficar bonito, mas tá no caminho. Tá bom. Bonito é o Rafa, já disse isso em outro episódio. Que isso, caramba. Ficou sem mirada agora. Vamos começar o Perdemos papo. o rumo. Vamos começar o papo. Bom, estamos aqui, a trindade da fisioterapia, o trio Parada Dura. Parada dura, pô, agora. Cada hora eu tô mudando. Na próxima a gente pensa num outro aí. Os três mosqueteiros. Os três mosqueteiros. Para abordar mais um bloco aí de episódios que se conversam. Este bloco que é sobre planejamento terapêutico. Tivemos um primeiro sobre princípios do treinamento, um segundo sobre aprendizado motor e agora um terceiro sobre planejamento terapêutico. Esses três, se você olhou para esses três temas e percebeu que eles conversam, também esses três blocos grandes, isso é de propósito, certo, Franco? Exatamente. Então a gente montou aí toda uma construção lógica, engajada ponto a ponto, para que no final a gente tenha condições de criar exercícios cada vez mais fundamentados e que dê liberdade para a gente não ter que ficar decorando lista de exercício. Então, isso tudo vai servir de base, de substrato para quando a gente for lá para o simpósio, primeiro simpósio Movimento em Foco, a gente ter condição de discutir prescrição de exercício em alto nível. Perfeito. Essa então que é a parte 7 de 9 pré-simpósio que deve acontecer no fim do semestre. Exatamente. Maravilha. Maravilha, vamos para o primeiro episódio deste bloco, então, sobre planejamento terapêutico, em que o tema é como definir e estratificar metas no treinamento. Muito bom. Eu vou pedir, antes da gente seguir, só para a Cris voltar algumas imagens, que acho que era uma das primeiras ali que eu tinha deixado, que a gente vai trazer aí como comparação, vai fazer uma alusão à ideia da viagem sem destino, né? Então, primeiro, né, para estratificar as metas no treinamento, a gente precisa ter uma meta principal, que é uma meta de mais longo prazo, certo? E, né, então a gente pode fazer essa comparação dessa meta de longo prazo com o destino final de uma viagem. O primeiro ponto é justamente conhecer esse destino final. Caso contrário, caso você não conheça esse destino final, para onde eu vou chegar? Vai parecer essa pessoa que está procurando no mapa, perdida no deserto. Para onde eu vou? Para a direita, esquerda, norte, sul, leste, oeste? Posso tentar para lá, ver se eu acho alguma coisa. Posso tentar ir para outro lado, ver se eu acho outro. Na físio, no treinamento, isso certamente acontece muito. Perfeito. Certamente. Isso é bem importante, porque planejamento terapêutico em que você sabe onde quer chegar e tem... no treinamento isso é bem estabelecido. Qualquer aula de treinamento que você vai ver, qualquer livro vai ter lá, ele vai falar de microciclo, mesociclo, macrociclo. Na físio não, a gente tem objetivos. Aí sai listando objetivos. Objetivo melhorar a força, melhorar a amplitude, treinar não sei o quê. E aí você sai indo atrás daqueles objetivos sem um plano exato de como chegar lá. E justamente porque a falha de base costuma vir da avaliação. E se você tem uma avaliação checklist ali, em que você tem um monte de processo, um monte de coisa para realmente checar, e aí você vai e confronta lá e fala, putz, isso não tá bom, isso não tá bom, isso não tá bom, Faz isso uma não lista tá de bom. defeitos, né? Você faz uma lista de defeitos e depois você não tem uma meta final. A meta fica sendo corrigir Resolver todos os cada micro defeitos, né? E aí você não consegue enxergar o todo e como aquilo eventualmente realmente vai ser relevante para atingir algo maior ou não. Aqueles micro defeitos ali são só uma superficialidade que, putz, corrigir aquilo ou não vai ser insignificante para ajudar realmente o paciente. E ainda vem né, se a gente olhar para o histórico, vem de uma cultura em que o paciente é encaminhado pelo médico com metas
pré-definidas pelo médico e o número de sessões. Então, qual que é a sua meta com esse paciente? Cumprir 10 sessões. E depois, se o médico mandar, eu cumpro mais 10, e aí eu vou seguindo. Então, a nossa cultura, o nosso histórico é meio criado assim. Então, a gente precisa mesmo se esforçar no ensino para estabelecer essa cultura de, não, a gente tem metas com esse tratamento, a gente quer entregar valor. E para entregar valor para o paciente, eu tenho que ter um caminho para chegar lá. E se pegar as coisas mais atuais em saúde, né, vamos falar do Value Based Healthcare, né, o VBHC. É isso? E aí, justamente, começa a colocar ali variáveis que são importantes para você mensurar se o que você está entregando é importante para o paciente. Então, é uma forma de você medir o sucesso terapêutico. Né? E aí entra nesse paralelo do primeiro tópico aí, que a gente já tinha falado. Né? Como que você mensura sucesso sem saber o que é a variável de interesse, ali, qual que é a meta? Não tem como, porque você tem que estipular qual é esse cenário que você quer atingir, colocar ele no futuro, ver ao longo do tempo qual que é a forma que você tem para atingir aquilo e criar um plano que siga até se aproximar daquilo. Chegou lá no tempo proposto, você vai olhar agora retrospectivamente e falar: eu atingi aquilo que eu me propus e deu certo esse plano? Se a resposta for sim, eu tive sucesso. Se a resposta for não, tudo bem, não tive sucesso, mas você sabe eventualmente julgar o que deu certo, o que não deu certo, qual foi o ponto de falha e reiniciar esse ciclo. Quando você simplesmente não tem nada, aí ferrou. Qualquer coisa que acontecer é pura aleatoriedade e um julgamento vago e retrospectivo de, não, atingi, mas por quê? Não sei. Eu achava que era do Pequeno Príncipe, mas fui ver do Alice no País das Maravilhas. Que gente já citou em algum momento, né? Aqui, né? Que para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Essa é a frase do filme. Eu falaria diferente. Para quem não sabe onde ir, qualquer caminho é errado. Ele vai te levar necessariamente para um lugar que a chance dele te levar para um lugar bom é pequena. A maior chance dele é errar, de te levar para um lugar para onde você não quer ir. Então, tem que... Então, o que você está dizendo aqui é que se você não sabe para onde você quer ir, é melhor nem sair do lugar. É isso. Sai andando por aí, pô... E vê onde vai dar. Vê onde vai dar. Tipo, a chance de dar certo é muito pequena. Então, não é qualquer caminho serve, qualquer caminho é errado. Mas aí contradiz sua filosofia de vida do deixa a vida me levar. Não. Mas a minha filosofia de vida é: eu me mantenho em movimento. Eu tenho um propósito de me aperfeiçoar a cada momento. Tá. Agora, e tem um norte. Gostaria de ir para cá, mas aí vem Deus e fala: não, é para cá, é para lá. E aí tem um... Não, então você tem uma meta. Tem. Você tem um referencial, tem uma estrela do norte ali para seguir. Tem coisas que eu gostaria e penso em me aperfeiçoar. Não fico esperando o vento me levar. Assim, eu estou em movimento. Aí, o que acontece é que às vezes a vida me leva mais para lá e mais para cá. Não necessariamente onde eu... Não, mas... Tá bom, você me pegou. Existe aquilo também, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Metas terapêuticas eu tenho. Não tenho meta na minha vida. Dentro de um processo terapêutico, muitas vezes você tem lá um objetivo final que tá claro, mas as metas ou aquilo que você vai fazer para alcançar aquele objetivo final ainda não está muito claro, porque muitas vezes você está ainda num processo avaliativo, que não é de uma sessão, é de algumas. Você vai entendendo cada vez mais e conhecendo cada vez mais o perfil, seja comportamental do paciente, seja o perfil de comportamento motor. E aí sim, beleza, você tem esse objetivo final que pode ser uma melhora de um aspecto funcional. Isso está claro, mas os caminhos que vão levar a isso, aí eles podem realmente ir mudando e depende de avaliações, reavaliações constantes. Né? Mas ela está lá, o objetivo final
Tá lá, não é simplesmente tô ticando aqui, né? Mais ou menos como o norte guia do Cássio, no sentido de se aperfeiçoar na vida, e os caminhos podem ir mudando, mas o norte tá lá, né? E isso leva ao último ponto aí da nossa primeira parte de reflexão. Você ainda não abriu para o pessoal, mas já vou antecipar aqui, que é o planejamento se escreve a lápis, né? Que é a frase do Silvio Alvim, que conversou com a gente. É um puta papo legal. Que é justamente isso. Você tem um plano, você tem uma ideia do que seria viável, possível e que você acha que vai te levar onde vai levar. Só que assim, não adianta você ser cabeça dura e tentar seguir o plano cegamente e não ir validando com elementos reais ali se, pô, aquilo que eu achei que ia me levar em tal lugar tá levando. E você navegar só seguindo o mapa e esquecer de olhar pra frente, né? Mulher ali no meio do deserto com o mapa na cara, segue o mapa, vai contando o passo ali e vai saber onde ela vai parar. Não, olha o mapa, olha pra frente, vê onde tá indo. Olha o mapa, olha pra frente, vê onde... Você vai criando referenciais e vai falando, não, a rota é mais pra cá. Eventualmente veio alguma coisa da vida e te jogou em outra direção, putz, agora talvez seja o momento de eu atualizar, repensar esse plano. Tem um caminho aqui que não tinha no mapa, tinha um buraco aqui, a ponte que tinha não tem. O que eu faço agora? Então a gente precisa desse ajuste. Isso me lembrou muito, na verdade, a conversa que a gente teve com... Ai, me fugiu o nome. O da Yellow Cap. O Vanderlei, caramba. O Vanderlei foi mal. Pô! Ele... Falando de nado em águas abertas, né? Aí ele levou uns alunos dele pra praia e falou, dá, sei lá, 100 braçadas aí sem levantar a cabeça. Cada um foi pra uma direção, né? Então, pô, eu quero ir até a boia na prova. Eu dou 3 braçadas e olho pra boia. Eu dou 3 braçadas e olho pra boia. Você tem que ir corrigindo a rota, né? É isso. Você falou sobre a frase, né, que o planejamento se escreve a lápis. A ênfase dessa frase está no possibilidade de você apagar e reescrever. Mas eu dou ênfase em outra parte, que é o planejamento se escreve. Sim, ou seja, sim. se planeja. Não, primeiro se escreve. Né? Então, eu queria dar ênfase nessa primeira parte, que é... E aí, como se escreve? Agora vamos chegar, né? Como se escreve? Como que a gente pode, então, de fato, estratificar essa grande meta ou as metas em passos mais curtos, passos mais de médio e curto prazo? Acho que, voltando lá para o nosso primeiro episódio, primeiro dessa série toda, que foi sobre os princípios de treinamento, e a gente usou a analogia lá do GPS. E o primeiro ponto era entender quem é o indivíduo, e o segundo ponto é entender para onde eu quero levar ele. E aí é dessa meta que a gente está falando. Essa meta macro, um pouco mais genérica, e a de longo prazo. Ou seja, nesse processo final de tudo, é aqui que eu quero chegar com o cara. E acho que de tudo, quanto mais específico, por isso que eu quis voltar lá, melhor. E aí é específico exatamente do que ele está me trazendo, o que ele quer, em quanto tempo ele quer, essa meta aí dele. Vamos supor, vou começar a trazer mais para um realista aqui, com exemplos. O paciente pode chegar falando, eu quero cumprir um Ironman, quero fazer uma travessia de natação, quero fazer uma prova X, Y, Z. Beleza, eu posso aceitar essa meta. Mas ela ainda está muito vaga. Tá, você quer fazer essa prova, esse Ironman, quando? Qual Ironman? Qualquer Ironman? Daqui 5 anos? Quando? Não, no final do ano Ironman São Paulo. Opa, então tem uma data. Se tem uma data eu já tenho um referencial. Beleza, isso já vai me ajudando. Aí agora o que você quer desse Ironman realmente? Não, eu quero concluir. Não, eu quero fazer o meu melhor Ironman. Não, eu quero... usar ele como uma preparação de uma outra meta maior, que eu desejo fazer uma prova X que eu preciso qualificar e ganhar um índice. Enfim, para cada um desses desdobramentos vai mudar, porque quanto mais específico no tempo, na característica daquilo que você quer construir, o seu planejamento do como você vai atingir aquilo vai te dar mais
permissão para ser mais suave na preparação, ou você vai ter que ser mais ferrenho, vai ter que tomar cuidado com mais algumas coisas, menos com outras, enfim. O quanto a gente consegue ser preciso muda o quanto que a gente consegue adaptar e ajustar esse treino também. Legal. Que entra aqui já um pouco sobre as metas SMART, ser específico. Né? E aí, que mais que precisamos? Seguimos o SMART. Vamos pro SMART? SMART é bom. O SMART é legal de a gente trazer. O M do SMART diz respeito a measurable. Mensurável. Isso aí. Né, a meta tem que ser mensurável de alguma forma para você saber se você vai atingi-la ou não, o quanto que você está atingindo. Acho legal a gente trazer exemplos da nossa realidade voltada para reeducação de gestos motores. Acho que pode ser interessante, sei lá. Um exemplo em que a meta em que a gente... O Franco deu um exemplo de uma meta esportiva, um objetivo a se alcançar no esporte em termos de rendimento, desempenho. A gente quer melhorar a qualidade do apoio unipodal na corrida. Eu tava com esse exemplo na cabeça, um exemplo quase a gente nunca fala desse exemplo. Então, estamos sendo específicos. Né? Esse é o primeiro pré-requisito. Como a gente sabe se a gente está atingindo? Quais parâmetros a gente vai mensurar para identificar que esses steps estão sendo alcançados? Então, baseado na avaliação, depende do que estava falhando nessa estabilidade unipodal, né? Mas não interessa, do nosso ponto de vista, só a pessoa conseguir se manter no unipodal. A gente quer que mantenha com alinhamento e com estabilidade. Então, o que precisa ser observável ali é a capacidade de se manter no unipodal com alinhamento axial, com alinhamento da pelve e sendo capaz de manter esse alinhamento com mínimas oscilações. E isso pode ser mensurável do ponto de vista instrumental. Posso botar lá uma cinemática e medir exatamente os ângulos, o quanto esses segmentos estão oscilando, com que velocidade. Na prática clínica a gente não precisa exatamente disso. Com uma inspeção visual, então continua sendo mensurável, mas você não vai medir... É subjetivo. Não precisa ser necessariamente quantitativo e saber se oscilou 10, sei lá, 5 ou 2 graus. Não, visualmente aquilo está estável, está alinhado, está firme. É a meta desejada. Depois você vai levar um próximo step, você vai levar essa estabilidade alcançada para algo mais perto da tarefa. Então, passa a ser um próximo passo dentro dessa meta maior. A meta final não é melhorar o unipodal. A meta final é melhorar, fazer com que esse paciente passe a correr sem a dor, a queixa que ele trouxe pra gente. Então, para atingir essa meta de longo prazo, antes eu preciso atingir essa meta parcial. Aí tem duas coisas que eu acho importante da gente falar. Uma é dessa estratificação temporal, que eu vou deixar para voltar depois, mas outra é no mensurável. É muito fácil de incorrer num erro de eu preciso mensurar alguma coisa. Então, eu preciso mensurar e aqui é uma tarefa de equilíbrio. Então, o que eu posso medir? Eu posso medir o tempo que essa pessoa fica em um pé só. Então, esse cara tá ruim, não tá conseguindo ficar 1 segundo. Aí você tá empenhado nisso. Aí daqui a pouco, conseguiu ficar 2, conseguiu ficar 3, 5, 10. Mas qualitativamente não tem nada daquilo que você queria. E no final das contas, se você tá querendo que ele tenha um equilíbrio, uma estabilidade boa para ajudar ele na corrida, que o apoio vai durar 250 milissegundos, precisa ficar... não é isso que você quer. Talvez o que você queira é uma prontidão da resposta do apoio. Ele já entrar muito bem resolvido, só que de primeira. Então, o que você vai mensurar é essa atitude de prontidão. Então, beleza. Só de saber lá na frente o que eu vou precisar, isso vai me ajudar totalmente na hora de estratificar a meta e ir para um trabalho ali no curto prazo, o que eu vou ter que mensurar mesmo, né? Eu vou ter que mensurar o tempo que ele fica ou a qualidade que ele fica, mais quanto tempo que ele tem o delay aí para conseguir assumir isso bem. Né? Boa. E aí o outro ponto era da estratificação, se quiser seguir.
Não, cara, eu acho que isso é perfeito. E tem a ver com a primeira questão. Se você não sabe exatamente o que você quer, você vai medir coisas aleatórias. E você vai achar que está dentro do Smart porque você está medindo alguma coisa, mas essa variável que você está medindo, ela é relevante para o resultado final que você quer? Pode não ser. Eu estava com um exemplo na cabeça e me fugiu. Mas, por exemplo, medir força de glúteo médio. Pô, esse cara aumentou... Antes ele tinha uma força de... chutar um número aleatório aqui, 50 newtons no glúteo médio, agora está com 70. Legal. E ele melhorou o unipodal? Ah, não, o unipodal continua a bosta. Então não adiantou nada medir essa força. Precisa aumentar para 90, né? Então, você precisa ter especificidade, inclusive naquilo que você está querendo, inclusive para poder medir aquilo que você está querendo. Senão você vai fazer uma medida mais aleatória que não te entrega o quanto você está se aproximando da meta ou não, né? Uhum. Você já passou para o R do Smart, que é a relevância, né? E antes dele tem o achievable, né? O atingível, o quanto que essa meta é atingível. Então, temos o objetivo final desse paciente melhorar 100% a sua dor para correr uma prova em 2 semanas. Tá, que dor que a gente está falando? Estamos falando de uma lesão recém-diagnosticada, uma fratura por estresse. Bom, talvez você traçar essa meta de melhorar 100% a dor para essa prova daqui 2 semanas, talvez não seja... É irreal. Já não é alcançável. Exatamente. Então, essa é a pergunta que se faz para saber se é atingível, é algo realista ou não. Né? Perfeito. E acho que tem desde esse mais drástico aí que você já falou, né? De, nitidamente, você fez a pergunta certa, você já fala, amigo, não vai dar, ou não vai ser seguro. Você pode até tentar fazer, mas não recomendo, né? Mas tem uma outra coisa que às vezes pode acontecer e tem grande chance, que é construir uma escada que a gente quer que leve até o destino final, a meta final, com degraus muito altos, né? Com a passagem de um ponto a outro, que, beleza, o cara tá dominando aquilo que você queria até aquele momento. Aí na hora que você vai para uma próxima etapa, ou seja, progride no treinamento, que é um dos princípios lá que a gente falou que era importante, você aumenta demais. E aí você tem 2 problemas disso. Um primeiro é que talvez ele não consiga, e o segundo é que provavelmente ele não conseguindo, ele vai frustrar e atrapalha a sua adesão ali no tratamento. Tem a ver com uma ascensão mais rápida do que a resposta dele num tempo, né? E aí a falha é de não ter mensurado o que era adequado. E no treinamento, né, ao longo desse planejamento do plano terapêutico, realmente a gente vai ter que passar por um momento de decompor essas o que era a meta grande lá em fraçõezinhas pequenas, né? Então, coisas para atingir no médio prazo, coisas para atingir ali num curto prazo realmente, intra-sessão, e que tem toda a relação com o que o Cássio falou, que no treinamento físico fazem muito, que é a divisão ali do período de treinamento, né, em ciclos, né? Um microciclo, um mesociclo e o macrociclo. Então, a meta grande tem a ver com o macro. Aí, conforme você vai decompondo, vai chegando até a meta da sessão, a meta daquele exercício dentro da sessão, e assim a gente consegue ser muito, muito direto, né? E no treinamento, enfim, reabilitação, pode acontecer aquela situação da pessoa posicionar o pezinho dela no degrau que está alto, né? Trazendo aqui essa analogia de novo do degrau, ameaçar subir, não conseguir, e você reconhecer, você está lendo ali os parâmetros e falar, opa, não, o degrau é esse ainda, e o degrau tem que ter um degrau intermediário, vamos achar algo aqui. O problema é, esse indivíduo está colocando o pé no degrau mais alto e está tentando, e você está falando, vai, é só questão de insistir e repetir. Bom, calma lá, essa pessoa pode ser que ela, ao fazer esse esforço demasiado, ela tropece e caia, volte 2 degraus. Né? Ou se
subir, fica pouco tempo naquele degrau, encontrou uma estafa ali, um overtraining que seja, e vai ter que voltar 2 degraus também, enfim. Essa é uma parte que é delicada do processo, que é fazer uma leitura boa do paciente. Porque essa meta precisa ser atingível, mas desafiadora. Porque se ela é atingível, mas é uma meta idiota, ela não motiva a pessoa a fazer, né? Então, sei lá, não estão me surgindo os exemplos, mas é isso. Você tem que achar algo que motive o paciente, mas seja alcançável. E aí tem perfis que vão lidar com isso. O meu perfil, por exemplo, eu prefiro jogar uma meta. Que nota você quer tirar na prova? 10. Aí isso vai me fazer tirar 7. E aí eu fico bem com 7. Estou de boa. Porque eu não me frustro, eu jogo a meta lá em cima, que é o que vai, como se fosse a cenoura na frente do cavalo ali. Eu jogo lá na frente, eu corro atrás dela e essa meta lá na frente vai me fazer atingir o 7. Se eu não tivesse essa meta longe, talvez eu ficasse acomodado e nem o 7 eu chegasse. Eu não vou me frustrar de não ter atingido o 10. A Cris, se ela botar a meta 10 e tirar 9,5, ela vai chorar, porque ela não foi... A Cris, não, vou falar da mulher do Franco, Ana. Primeiro ano da Ana lá na faculdade, cinesiologia, e eu comecei a atender o pai dela. Aí, falando pro pai dela, pô, a Ana é boa aluna, ela vai bem. Pô, ela chorou muito que ela tirou 8,5 na prova, sei lá. Falei, cara, foi a melhor nota da sala. E ela ficou frustradíssima que ela tirou 8,5, não 10. Então, né, se o paciente se frustra se não atingir a meta, você tem que botar uma meta mais fácil de atingir. Né? E a importância de ter avaliado isso lá no começo, para entender como que você lida com cada um desses perfis, porque senão tratar todo mundo igual vai fazer com que alguém saia mal no final da história. Se não te desafiar o suficiente, você vai acomodar e vai ficar ali no 3, no 5, né? Se colocar pressão demais lá na Ana, por exemplo, putz, vai ser ruim do ponto de vista aí de estresse. Esse é o mundo ideal, você conseguir reconhecer isso antes desse tipo de falha acontecer, superestimar e etc. Agora tem que ter a habilidade de resgatar também quando precisa, né? Enfim, passamos pelo R já, que a gente falou antes, relevância daquilo que você está propondo enquanto meta e time-based agora. Então, acho que o Franco até já trouxe um pouco, né? A questão de você realmente ir estratificando do que são, no treinamento físico, pensando em performance, os macrociclos, os mesociclos, os microciclos. Na reabilitação, é o objetivo de melhorar uma dor, melhorar movimento para melhorar a dor, melhorar a sustentação para melhorar um movimento um pouco mais complexo, para melhorar a dor, melhorar uma capacidade intrínseca ali, mais segmentar para melhorar a sustentação e por aí vai, né? E como que a gente pega essas metas grandes e as metas menores e organiza no tempo. Esse é um baita desafio, porque aí já começa a exigir da gente um pouco de experiência e leitura também na sequência. Eu gosto de pensar assim, o que eu deveria fazer agora que vai destravar o resto, né? Tipo, se eu não começar por tal parte, o resto não desenrola. Que aí vai te dar um certo feeling de ou eu começo por aqui ou as coisas não vão acontecer se eu começar por qualquer outro ponto. Então é aquele ponto que eu invisto energia, vai recompensar e beleza, isso destrava um novo degrauzinho ali. Aí destravou esse novo degrauzinho, eu consigo seguir. E aí, do ponto de vista de controle motor, aprendizagem, geralmente tem coisas que são nítidos pré-requisitos. Então, o Cássio sempre fala, sustentação precede a ação. Então, em vários momentos, não tem muito por que a gente ficar focado muito na ação, na meta final lá, enquanto não tiver um mínimo de uma boa sustentação. Beleza. Entendi que sustentação é legal, agora, o que eu preciso? Quais são os componentes que garantem essa sustentação? Aí você vai começar a entender, vamos supor, um pouco da sinergia que está envolvida nisso. Beleza, dentro desses elementos da sinergia, o que essa pessoa tem e o que ela não tem?
Tá faltando tal e tal coisa. Por exemplo, estou nos extensores, estabilidade de quadril ali no plano frontal para garantir um apoio unipodal bom. Beleza, o que deveria entrar primeiro para garantir que o próximo venha? Né? Eu mexo primeiro na questão da estabilidade do quadril, eu mexo primeiro no tônus extensor. O que eu deveria conseguir agir primeiro para garantir que isso dê condições de eu seguir para o próximo ponto. Então é meio que essa hierarquização que vai precisando acontecer. Uhum. Isso eu estou trazendo só do ponto de vista, né, de controle, mas tem um monte de outras coisas que podem entrar nessa conta. Se a gente for quebrando ainda mais, você pode ter a pessoa que não tem a estabilidade de quadril no plano frontal por simplesmente não estar engajando esse músculo na própria sinergia, mas ela tem a capacidade para. E você pode ter a pessoa no extremo ali que não tem realmente a força. Pô, se eu ficar tentando recrutar um músculo que eu não tenho nem a força, beleza, não vai dar certo. Qual que é o pré-requisito? Eu deveria construir aquela capacidade mínima até o ponto necessário, né? Você não precisa deixar a pessoa o mais forte possível, né? É só até atingir o pré-requisito mínimo para aquilo, para depois recrutar e colocar aquilo dentro da sinergia. Então, você precisa conhecer um pouquinho do que é necessário para saber por onde você começa. Uhum. E essa questão do ser linkado no tempo, isso é fundamental. No seu exemplo inicial lá, quer fazer o Ironman quando? No fim do ano. Tem que ter essa coisa. Trazer um exemplo de finanças pessoais. Eu quero acumular R$1 milhão. Na vida, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, quando? Porque né, do jeito que vai a inflação, você vai acumular rapidinho esse R$1 milhão. Só que você não vai comprar uma batata frita no McDonald's. Então tem que ter primeiro, é específico. Eu quero acumular R$1 milhão. Não é quero ganhar dinheiro. Não é quero juntar dinheiro. Não, quero juntar 1 milhão. Até quando? Não, nos próximos 10 anos eu tenho que ter juntado 1 milhão. Isso é relevante? Com esse 1 milhão, nesse tempo eu quero conseguir uma renda passiva que eu vou conseguir trabalhar só meio período e esse é meu objetivo. É alcançável? E olha que interessante, aí, olhando a fundo, a meta não é nem 1 milhão. Nem 1 milhão. A meta é outra, né? A meta é ter liberdade financeira. Uhum. Aí, o caminho que a pessoa encontrou para ter a liberdade financeira é ter ali 1 milhão rendendo dinheiro para ela. Uhum. E se a gente não está atento para falar com o paciente, a gente come essa bola e simplesmente segue o que ele entregou para a gente. Vou puxar alguns exemplos assim, legal. Então é relevante ter esse 1 milhão nesse tempo? É relevante. É alcançável? Pô, eu ganho R$1.000 por mês. Amigo, você vai ter que se virar. Para atingir essa meta nesse prazo, você vai ter que ganhar mais. Se vira, acha um jeito, acha estratégias para conseguir ganhar mais. Porque ganhando R$1.000 por mês, você não soma isso. Igual aqueles caras que vendem investimento, curso, né? Consiga 1 milhão aplicando R$100. Não, a matemática não fecha aí. Isso me fez lembrar, não tem nada a ver, mas me fez lembrar dos corredores que fazem a piada, né? Não, eu tenho índice para Boston. Só preciso chegar até os 80 mantendo o tempo que eu tenho atualmente. Só tô na idade errada. Só tô na faixa etária errada. Se eu mantiver por mais 30 anos aqui, vou para Boston. É só planilha de manutenção por 50 anos. Eu já juntei dinheiro para viver até o fim da minha vida, desde que eu morro amanhã. Né? Tá tudo bem. Mas aí, no último ano, eu dei muito treinamento de metas para as equipes lá do HC. E antes de dar qualquer treinamento, eu quero saber como é que eles fazem isso, né? Fora daqui, seu paciente particular, aquele paciente, você vai na casa dele atender, você faz um planejamento terapêutico, você tem a meta, você fala para ele na avaliação quantas sessões você está imaginando fazer, o que você quer atingir nesse final de sessão. Grande parte dos fisioterapeutas, mesmo os bem formados ali, estamos falando de Hospital das Clínicas, é gente que está num grande centro,
vai para o paciente particular meio que para levar, sabe? Esse aqui é meu novo paciente que eu vou tocar ele enquanto ele estiver me pagando. É meio assim a história. Vamos melhorando, quero melhorar a dor nas costas dele, quero... e em algumas áreas, mais claramente isso. Geronto, por exemplo, que é aquele idoso que é meio que encara assim, é para sempre. Encara como atividade física, né? Esse aqui é meu paciente para sempre, porque ele sempre vai precisar. E ele sempre vai precisar, mas beleza, ele vai precisar para sempre. Você vai ser o físio dele nos próximos 5 anos. O que você quer nesse primeiro ano? O que você quer nesses primeiros 6 meses? O que você... ir melhorando, aí você vai... e aí quando você, né, não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. E aí vira aquela coisa do... Chega na casa do paciente, o que você vai fazer hoje? Deixa eu olhar para a carinha dele. Hoje acho que eu vou fazer massagem. Aí no próximo dia, olhou para o idoso está mais desperto, mais motivado. Hoje vamos fazer uns exercícios, vamos fazer uns agachamentos aí. E vai meio ao léu. Ou aquele cara que é sistemático, já planejou. Hoje, com esse paciente, treinar equilíbrio. Aí você vai lá para treinar equilíbrio, o idoso está com febre, sei lá, está com... Tá com vertigem. Com vertigem e você... Não, hoje eu estabeleci que é treino de equilíbrio e é isso que eu vou fazer. Então, é uma mensagem bem importante para o pessoal da nossa área. Então, agora olhando para a câmera, qual que é a minha câmera aqui? Você pode escolher. Corta para 3. Você é o único que aparece nas duas. Corta para 18. Você, fisioterapeuta. Você sabe que você enganou a Cris umas 3 vezes. Ela já mudou, foi, voltou. Olé! Mas escolheu certo. Você, fisioterapeuta, estabeleça metas para os seus pacientes. Não vai atender o cara achando que vai levando. Esse tipo de situação em que você vai atender esse paciente meio sem saber muito onde você quer chegar é o que reforça o estereótipo de físio não funciona, né? Por mais que você esteja enxergando melhor, ele melhorou força, ele melhorou equilíbrio, mas o que você queria melhorar? O que o paciente queria melhorar de fato? Entra num dos pontos que a gente destacou aí. A importância de ter, primeiro de tudo, o reconhecimento de qual que é a expectativa do cliente, que aí tem uma coisa que é o que ele comunica e outra coisa é o que, no fundo, ele realmente quer, que não necessariamente é o que ele está comunicando. Na história lá do 1 milhão ficou muito claro. Não, mas para que você quer 1 milhão? Tá, para ter liberdade financeira. Que o caminho que ele está vendo é de deixar isso investido lá e rendendo uma grana que para ele vai tocar a vida dele com mais tranquilidade. E na nossa área é comum também. Não, isso às vezes vai trazendo também algumas crenças, né? Putz, o paciente chega para você já comprado na ideia de que não, eu preciso melhorar minha mobilidade, eu preciso melhorar minha flexibilidade. Não, porque eu tenho essa dor na lateral do joelho, que é banda, né? Eu ouvi dizer que alongar é bom, sinto que eu sou encurtado, eu preciso melhorar isso. Sim. Tá, então você quer melhorar sua dor no joelho. Bom, é relevante flexibilidade? Mais um ponto aqui, né? Não, e, cara, isso acontece um monte, assim. E, às vezes, você tá ali com um paciente que você fez uma puta avaliação, explicou tudo certinho, fez o processo que a gente fala que é legal, o paciente entendeu. E aí ele fala, pô, não, legal, vamos fazer isso. Só que aí depois vamos usar uma sessão também, porque, cara, eu sou um cara meio encurtadão, já me falaram isso, sei que o alongamento é importante, aí vem com essas coisas. Aí uma sessão só para você me passar algumas coisas, eu falo, não, legal, a gente pode fazer realmente uma sessão para isso, mas depois vamos conversar disso com mais detalhes. E aí, depois na hora certa de conversar isso, você vê se, pô, realmente é algo que, beleza, só vou passar, tá tudo certo, ok, ou não, cara, tipo, você tá se preocupando com o negócio... Às vezes o cara precisa se manter no seu plano, então às vezes essa é a estratégia que você usa para manter ele no seu plano. Tá, deixa eu orientar algumas coisas aqui de mobilidade e tal, mas não, esse aqui funciona, esse aqui tá bom e tal. Exato. E depois ele volta a focar naquilo que vocês traçaram juntos como mais relevante. Isso. Né? E aí, enfim, tudo isso para entender realmente o que a pessoa comunica e o que ela realmente precisa. E quem vai ter a leitura do que ela precisa é você, que é treinado para isso. Só que se não tiver o alinhamento dessas duas pontas, em alguma hora a corda vai romper. Então, beleza, reconheça qual é a expectativa da pessoa, trabalhe essa meta se for possível,
mas você reconheceu que precisa de alguma outra coisa, existe alguma meta ali de curto, médio prazo que é importante para atingir aquilo, você tem que comunicar muito bem, porque senão no momento que você estiver fazendo alguma coisa que para o paciente não está claro como aquilo vai ajudar a atingir o objetivo dele, ele vai romper na adesão contigo e aí a chance de tudo que você está construindo falhar é grande. Uhum. O que eu acho assim, interessante, que me veio agora também, rapidamente, é o discurso. A gente fez esse discurso aqui não para diminuir a importância do discurso do paciente. Às vezes o discurso do paciente conta e conta muito. Tipo, as sensações, as impressões que ele vai trazer, vai te dar muitos insights de que tipo de estrutura que está sofrendo ali. Então, não é só o que o físio acha no fim das contas, né? Esse ponto em comum entre aquilo que o físio tem como expertise de fato ali do tratamento, do que se é conhecido sobre aquele tipo de lesão, com aquilo que o paciente está trazendo de fato para você. Cara, tem algumas coisas na cabeça aqui, como estamos de tempo. Tem num desses treinamentos de metas lá, pessoal da HC, um deles foi para a turma da saúde pélvica. E é uma área que não é minha área, eu não tenho expertise. Então, por que eu fui dar esse treinamento para eles? Porque a gente tem bastante experiência em planejamento terapêutico. E, queira ou não, a gente está falando de funcionalidade. Mas elas trouxeram uns casos muito diferentões, assim. Cara, muito diferentões. HC, né? Aquela coisa que você acha que não existe no HC. Tipo, uma das minhas, a paciente nasceu sem vagina. Eu falo, como assim? Nasceu sem canal vaginal. E aí? Tipo, aquela coisa que você fica super interessado porque é um caso curiosíssimo. Mas o outro era um paciente que fez uma prostatectomia, só que no procedimento lesou talvez o nervo pudendo. Não sei se é isso mesmo, mas o nervo responsável pela ereção. E aí a gente foi discutindo o caso e eu entendendo que a meta era que esse paciente voltasse a ter ereção. E porque um paciente é casado, sexualmente ativo, com a frequência aparentemente até mentirosa, que eu olhei e falei, caramba, 30 anos de casado com essa... Enfim. O celular falando com você. Toda vez assim. Acabou. Não, a Siri começou a dar recordou dica tudo. de como melhorar a ereção aqui. Aí eu vou começar a receber aqueles e-mails, né, aquelas propagandas. Isso que eu ia te falar, já tem um pop-up aí do Boston Medical Group. Propaganda de Tadalafila. E, enfim. Aí a gente foi levando a discussão, querendo entender o caso, e eu entendendo que a meta era que esse cara tivesse que ter ereção. Vamos colocar uma meta smart em cima disso. Específico e realista. Quanto você acha que esse cara vai melhorar nos próximos 2 meses? Acho que melhorar uns 20% nos próximos 2 meses. Beleza. Uma boa métrica, assim. Então, você é mensurável, você sabe mais ou menos onde você quer chegar no tempo que você quer chegar. Aí, a hora que começou a discutir as condutas e etc., eu pensando, mas como é uma sessão assim? Não, eu ponho o estímulo elétrico para ativar a musculatura ali do períneo. Tá, e aí então você está acessando a parte fisiológica do músculo contrair. Mas ereção também tem uma questão de excitação, de desejo. Na sessão, tem algo que leve para isso? Revista, filme, sei lá o que. A pessoa, não, Deus me livre, mas se esse cara tiver uma ereção ali na minha frente, vai ser falta de respeito. Eu falei, então a gente não pode... Quer dizer, isso, no fim das contas, eu nem falei isso pra menina, mas depois fiquei pensando muito a respeito. A meta, então, não é ereção. Dentro da sua sessão, você pode dizer que a meta é melhorar a função desse músculo que você está estimulando.
E torcer para isso virar uma ereção no... Torcer que tem um colateral, né? Então, a minha meta... O que eu posso entregar como físio? Melhora da função desse músculo. Então, a meta não é que ele tenha ereção, melhorar 20% da ereção. A meta é melhorar X%. Aí a meta seria, por exemplo, melhorar a condução neural, melhorar o recrutamento, o tônus, a força do músculo, a resistência, quanto tempo esse músculo fica contraído, sei lá. Acabou. Atingiu essa meta, aí você manda o cara para casa e torce para... aí se esse cara quiser realmente trabalhar a ereção... Aí vai achar uma sexóloga, alguém que não vai se importar desse paciente ter uma ereção ali na sua frente. Vai realmente dar estímulos de excitação, de desejo. Então, pelo menos algo orientado, né? Você não quer algo na sua frente, mas beleza. Com isso que você está fazendo, preciso de prática. Tem que ter uma lição de casa. Ó, eu tô estimulando o músculo aqui em casa, vai treinar assim, assim, assado. Com a sua esposa, enfim. Tem que ter uma vinculação. Não dá para você ter uma meta de ereção, mas Deus me livre acontecer uma ereção. Tá desvinculada essa meta com a conduta. Outra coisa... Eu achei o exemplo ótimo nisso. E tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar. O relato do paciente talvez tenha ido na linha da ereção, mas, cara, o que está na mão do físio é outra coisa. Então... O que está na mão do físio é outra coisa. O que está na capacidade ali do físio gerir intra-sessão é outra coisa. Então tem que ter esse alinhamento mesmo, porque senão o paciente chega com a expectativa de que é isso que vai estar garantido e nesse caso tem nada garantido, né? Com todo o entendimento de que é uma área sensível. Né? Uma mulher atendendo um cara que tem uma queixa de falta de ereção. Então, tem toda a questão de ética profissional. Realmente seria algo muito estranho esse paciente. Não sei o quanto a pessoa teria que ter um trato muito bom para isso ser natural e não ser algo esquisito. A chance do paciente levar para o outro lado. Né? Então, entendendo tudo isso, e dado que esse é o contexto, então a meta não é que o paciente tenha ereção, a meta é que o paciente melhore a função muscular do períneo, sei lá. E aí só exemplificando mais ou menos como é que eu costumo fazer. Vou dar exemplo de um dos caras que jogava futevôlei comigo que tinha uma dor no adutor e foi lá pra gente tratar. Então, adutor, uma pubalgia. Quem tiver interesse pelo tema, volta no episódio de pubalgia. Eu avaliei que a sustentação dele era muito ruim na hora de executar o chute, tanto no futsal, no futebol society, quanto no futevôlei. Apresentei para ele o resultado da avaliação, falei, é isso que está acontecendo, por isso que você está se machucando, e a gente tem como melhorar isso, e o caminho é o seguinte. Primeiro eu preciso que você melhore a sua estabilidade de tronco e quadril. Aí eu vou construir uma sinergia de sustentação unipodal, que é o que você precisa se sustentar bem, alinhado e firme com uma perna para poder usar a outra para chutar. Depois a gente vai inserir dentro disso, a partir dessa sustentação unipodal, um movimento de chute guiado pelo pé. Então eu vou precisar construir uma sinergia do chute orientada pelo pé. E depois a gente precisa levar isso para a condição de jogo. Correndo na areia, naquela superfície toda irregular, você vai ter que chegar e se sustentar desse jeito que a gente está trabalhando e executar o movimento de chute. Quando isso acontecer, você vai estar seguro em relação a essa queixa. O que eu espero? E o paciente tinha uma questão de tempo, ele ia se mudar para o interior, sei lá, alguma coisa ia acontecer que a gente tinha 5 sessões. Atingir isso em 5 sessões é algo alcançável? Falei, acho que é. A gente consegue e mesmo que eu não te leve até o final da linha com 5 sessões, eu te conduzo até uma certa parte e te deixo orientado de como seguir trabalhando para chegar lá. Então, primeira sessão a gente vai trabalhar na maca. O que eu quero dessa primeira sessão? É que a gente consiga sair já com essa estabilidade pronta e no fim da sessão preciso que você esteja já numa perna só, alinhado e firme,
com dificuldade, mas já conseguindo fazer. Segunda sessão, eu já quero trabalhar isso e é para você sair da segunda sessão com uma certa facilidade em fazer esse apoio unipodal e já inserindo uma sinergia distal do movimento de chute. E a gente vai progredir assim até a quinta sessão, a gente já está trabalhando com bola, uma situação bem já simulando situações de jogo. Chegou, então a meta estava estabelecida, onde que a gente queria chegar e estava escalonado. Primeira sessão isso, segunda sessão aquilo, terceira. Para atingir esse nível de planejamento, precisa de experiência. Não dá ilusão achar que um aluno de graduação ou um físico com 1, 2 anos de formado vai chegar nesse nível de precisão. Mas não precisa. Precisa ter a linha clara na cabeça, um plano claro na cabeça com mais margem de erro. Primeira sessão, foi um desastre total. Tudo que eu pedi pro cara não saiu. Terminou a sessão, falei, Faz o pacote de 10 aí. Falei, nossa meta a princípio quebrou. Do jeito que foi a sessão hoje, não sei se a gente atinge a nossa meta em 5 sessões. Mas eu vou readaptar isso. Na próxima sessão a gente vai trabalhar de uma maneira diferente. Segunda sessão, falei, cara, esse cara não respondeu nada na maca. Esquece. Sai da maca. Vamos trabalhar direto em pé e trabalhar direto com o contexto de bola. Aí botei um contexto de bola, fui dando comandos mais voltados para tarefa, tirando o foco interno, 100% foco externo. E ali rendeu. Chegou na segunda sessão, no fim da segunda sessão, falei, voltamos para a meta. Hoje você rendeu na sessão aquilo que eu esperava. A gente chegou na segunda sessão onde eu queria que tivesse chegado. Mesmo a primeira tendo sido um desastre, a segunda compensou. Então, além de traçar a meta, essa reavaliação tem que ser constante para saber se você está dentro da meta. E num plano terapêutico, o paciente tem que estar a par. Não dá para chegar na 8ª sessão e falar, amigão, faz mais 10. Fecha mais um pacote de 10. Você fala, porra, eu estava planejando gastar equivalente a 10 sessões, eu vou fazer 20. Pegar o cara no susto assim, o cara te manda merda, né? Então, mas se você está vendo que vai precisar de mais e sabe por quê e já está comunicando isso com o paciente já vai entendendo. Chegar lá na frente e vai falar, beleza. Mais quantos? Mais 5? Mais 3? Negocia com o cara, acha estratégias para otimizar isso, mas então não basta só planejar, tem que comunicar e ir reavaliando e comunicar as alterações de percurso. É escrito a lápis, mas é escrito. E se você for lá e apagar e mudar... Você tem que escrever alguma coisa no lugar. Né? Escreve alguma coisa no lugar com o paciente sabendo o que você está escrevendo no lugar. Não pode mudar nas escondidas, né? Pegadinha, não era essa. Sim. Cara, diria... e nesse ponto aí é legal isso que você falou, que é escrito, você pode usar o lápis ali, ajustar, apagar. E eu adicionaria uma coisa, é escrito a 4 mãos. Sim. Né? É escrito a 4 mãos. Você pode até pegar a mão e escrever ali, né? Mas isso é compartilhado. Eu ia dizer 2. A sua... A gente não escreve com as duas, né? Então cada uma. Não, no final só uma mão vai escrever. Então paciente... você fala, com uma mão e 2 cabeças. E aí? E se o paciente estiver escrevendo com 2 mãos, o objetivo dele vai ser aprender a escrever com uma. A meta dele, se for escrever junto as duas mãos, opa, calma aí. Enfim, ficou legal esse final aqui, ficou legal porque deu para resumir bem. O Cássio trouxe um exemplo de um caso passando pelas letras aí do Smart. Acho que já resumiu bem tudo que a gente falou no episódio. E, bom, é isso? É isso. O recado final é o seguinte, é o mesmo do começo lá. Novamente, se você se interessou por esse bloco de... mais um bloco aí de 3 episódios que se conversam bastante. Esse bloco que é sobre planejamento terapêutico. Preenche o Forms que tá aqui, seja no Spotify, no YouTube. E a gente vai entrar em contato com você. Você vai ser adicionado num grupo privilegiadíssimo. E a gente vai dar mais informações de onde vai ser. Mas a data é a seguinte, é 17 de maio, um sábado. E é a última das discussões, hein? Das discussões aproveita. pré-simpósio, certo?
onde a gente vai discutir tudo isso na prática, né? Acho que vale lembrar que essa última é para falar do planejamento terapêutico. Então, vai esbarrar em tudo que ficou para trás lá de princípios de treinamento, de aprendizagem motora também, só que já focado no como que eu monto esses elementos aí, pensando caso a caso, paciente a paciente, com essas coisas que a gente está falando aí, que são importantíssimas. Perfeito. E para você que esteve ouvindo até agora, por favor, se inscreva no canal do YouTube, segue a gente aqui no Spotify, dá 5 estrelas, curte e compartilha o episódio para quem você acha que vai se beneficiar de ouvir. É isso. É isso. Valeu, galera. Valeu, Até pessoal. mais. Muito obrigado.